Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar de um anime que acompanha Shizuka Yako, uma mulher tímida e gentil que trabalha em uma agência de detetives, e seu chefe Tonome, um homem invisível com talento para detetive. Apesar da invisibilidade, Shizuka, por ser deficiente visual, consegue meio que sentir a presença dele. Claro, pelo olfato, né? Por toda a situação, né? Porque quando você é cego, né? Quando você tem uma deficiência visual, os outros sentidos, né? Você tá sem a visão, mas você tem a audição, o olfato, o tato e o paladar. Então, esses outros sentidos, eles ficam mais aguçados, entendeu? Então, por isso, ele acaba se encantando por ela e levando ele a conquistá-la. Eventualmente se apaixonando um pelo outro. E eu estou falando de O Homem Invisível e sua futura esposa. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que a Shizuka volta da sua viagem com o Tonome, né? Tinha feito uma viagem com presentes que a dona da hospedaria dizia ser mal assombrada, com a dona da hospedaria que diziam meio que ser mal assombrada. Mas já foi falado que foram os funcionários que causavam esse medo. Um estava gripado, o outro andava ali pelos corredores que fazia barulhos, a outra era uma sereia, um tritão. Mas mas voltando aqui, o Kikira tinha discutido com o Tonome por causa dessa viagem, né? Não era eles porque eles estavam sofrendo ali na agência, mas o Kikira acaba pegando um doce com sabor de matcha, né? A Jarashi acaba perguntando se ele gostava desse sabor, né? Desse sabor, né? Matcha, sabor, né? E depois a Jarashi e a Shizuka vão comer com o namorado do Kikira, que seria o Kosuke, né? E ele acaba falando de como Kikira tinha ajudado ele a achar uma prova que ele precisava no meio de uma montanha de lixo. E ele pede que as duas não falem que ele estava meio que se gabando para elas. Não falem pro Kikira que ele estava se gabando para ela, né? E ele pergunta se a Jarashi não tinha uma pessoa assim, que ela tinha interesse, que ela tinha um tal interesse. E ela acaba se lembrando daquele cara que tinha ajudado ela a achar roupas perfeitas para ela. Tanto que ela tinha gostado dele, ela tinha completamente gostado dele. E então ela volta para Shizuka, que fala que ela e o Tonome estavam pensando em morar juntos, né? A própria Jarashi acaba perguntando como que vai o relacionamento da Shizuka com o Tonome. E aí a Shizuka fala isso, que eles estavam pensando em morar juntos, o que deixa todo mundo ali em felicitações para eles, deixa felizes por eles. E ela revela que o Tonome iria passar um dia em sua casa. Ela estava muito animada com isso, né? E ela né? Ele chega com flores e tudo mais, né? Ela serve um petit gâteau para ele. Foi pegar chantilly na geladeira, só que na hora que ela ia fazer alguma outra coisa, o chantilly acaba caindo na cara dela, meio que também manchando o cabelo. E aí o Tonome leva ela pro banheiro, né, para poder tirar o chantilly do cabelo dela, tirar a sujeira, né? E ali o seguinte acontece, né? Depois deles tomarem, jantarem, tudo mais, eles se preparam para dormir. Só que acaba acontecendo uma discussão entre os dois, a primeira briga do casal, que é do quê? A própria Shizuka tinha uma cama de casal. Ela não queria deixar o Tonome dormir no chão, então ela iria dormir no chão. Só que o Tonome não queria que ela dormisse no chão. Ele iria dormir no chão e ela na cama. Só que aí, nisso, eles acabam brigando, só que depois eles acabam chegando num consenso. A Shizuka acaba falando, vamos dormir nós dois juntos aqui no chão. Mas o Tonome acaba falando, vamos os dois dormir na cama. E ela acaba concordando com essa ideia, né? Apesar da cama ser apertada, porque é uma cama de solteiro, né? Uma cama, um colchão de solteiro. E ali fica um pouco apertado para os dois, né? Só que acontece o quê, né? No dia seguinte, ela sente que ele não estava ali, mas ele estava fazendo café. Ele aparece, fala para que o café estava pronto. Eles sentam para comer
E aí ele levanta a questão de conhecer a família da Shizuka, apesar de que ele conhece a mãe dela já. Mas ele não conhece o pai nem o resto da família. Então ele fala que antes deles morarem juntos, antes deles poderem ter uma casa só para eles, ele precisava conhecer os pais da Shizuka, né? Ela já fica meio que aflita, já vai ter casamento, mas apesar de que eu acho que vai, né? Isso deixa ela um pouco aflita, né? Mas ela avisa sua mãe, falando: eu e o Tonomi estamos indo aí pra ele conhecer minha família. E a mãe dele acaba contando pro irmão dele, né? Pro irmão dela, que parece ter uma situação de proteção, irmão coruja, sabe aquele irmão coruja? Mas ele já meio que fica atento, vai lá, pega um bastão de beisebol esperando pelo, né? O namorado da sua irmã. Só que ele acaba ficando meio desconfortável, meio. Ele acha muito ruim essa questão do cara ser um homem invisível, porque ele não sabe identificar onde fica o rosto dele, né? E por conta disso, o Tonomi percebeu que o irmão da Shizuka estava sempre observando ele. E aí depois o pai da Shizuka acaba mostrando uma apresentação de fotos da qual a Shizuka era uma criança e tudo mais. Todas as fotos que eles tinham da Shizuka, né? Que durou bastante tempo. E aí quando eles voltam para casa, né? Ele fala que queria que a Shizuka conhecesse seus pais. Só que seus pais estavam um pouco longe. Ou seja, ele fala que eles teriam que dormir lá também, né? Porque eles acabaram dormindo lá na casa da mãe da família da Shizuka. E ali ele acrescenta falando que aonde os seus pais viviam era uma aldeia somente de pessoas invisíveis. Só tinham pessoas invisíveis lá. Claro que eu acho que os pais do Tonomi também são invisíveis. Então por isso que eles estão numa vila de pessoas invisíveis, né? E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Geek. Eu esperarei que sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.